Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19, uma boa notícia para quem cruza as estradas estaduais do Ceará. O governador Camilo Santana anunciou nesta quinta-feira um pacote de obras para recuperar trechos de rodovias. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. O governador Camilo Santana anunciou na tarde desta quinta-feira um pacote de ações de recuperação das estradas do Ceará. As obras recuperarão 121 trechos de CEs, equivalentes a 2.038 quilômetros. As obras serão realizadas em 360 dias, melhorarão o tráfego entre 109 municípios e terão um investimento de 406 milhões de reais. Segundo o governador, as intervenções começarão de forma imediata. O pacote de serviços de recuperação funcional será efetuado conforme divisão regional em 5 lotes. Região metropolitana de Fortaleza, com 127 quilômetros de obras. Região de Itapipoca e Sobral, com 479,18 quilômetros. Região de Iguatu e Crato, com 429,65 quilômetros. Região de Aracoiaba, Limoeiro do Norte e Quixeramobim, com 384,76 quilômetros. E região de Santa Quitéria, Crateús e Tauá, com 616,97 quilômetros. Além dos serviços de recuperação que serão iniciados no estado, existem obras em execução em aproximadamente 452 quilômetros de malha viária, 91 quilômetros de duplicação, 284 quilômetros de pavimentação e 77 quilômetros de restauração. Com notícias da infraestrutura no Ceará, Carlos Alberto, para o Jornal Alerta Geral. A notícia é boa, jornalista Beto Almeida, porque após esse período de chuvas entre os meses de janeiro e junho deste ano, muitos trechos de estrada sofreram com a intensidade dessas precipitações e agora o governo, após um amplo monitoramento e também com queixas de lideranças comunitárias e reivindicações de lideranças políticas do interior e da região metropolitana de Fortaleza, chega esse pacote de obras para dar alívio a quem anda pelas rodovias estaduais do Ceará. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Nós começamos a semana falando exatamente desse problema, Luzenor, da trafegabilidade, do problema da malha asfáltica nas rodovias estaduais, inclusive mostrando algumas rodovias, alguns trechos esburacados. Então a notícia encerra a semana, eu acho que é muito positiva. E aí vem a questão que eu achei interessante, 2 pontos. Primeiro, o governador Camilo Santana disse o seguinte, que não se trata de uma simples operação tapa-buraco, tá? Ele vai fazer realmente a recuperação dos trechos que estão danificados. E o segundo ponto, Zenô, é que isso já começa de forma imediata. E a gente quer exatamente isso, agilidade e qualidade no serviço. Porque o período chuvoso, como você já citou, ficou para trás. Agora é pensar exatamente na nossa condição da malha viária, porque pelas estradas é que circulam riquezas, pelas estradas é que circula o turismo, que circula o serviço, que circulam os cearenses, e trafegabilidade em boas condições, Luzenor, é segurança. E você é feliz quando diz sobre a necessidade de agilidade nessas obras, porque nós passamos a ter, a partir desse momento, com a flexibilização das regras para a mobilidade das pessoas no período da pandemia, mais movimento nas estradas estaduais. E a tendência é que esse vai e vem de carros, passageiros e transporte de carga fique ainda maior a partir dos próximos meses. Afinal, nós já estamos entrando numa fase de uma vacinação mais acelerada da população contra a Covid-19, permitindo assim a volta, entre aspas, de uma normalidade que todos nós queremos, tanto quem dera, na viu? vida pessoal, familiar, profissional, educacional e também econômica, que passa pelas estradas estaduais e federais. Quem dera nós tivéssemos também essa boa notícia nas rodovias federais que cortam o nosso estado do Ceará. Para a gente citar aqui só um trecho que eu conheço bem ultimamente, que é o da BR-116,
Luzenor, está uma tristeza. E não é só a questão da trafegabilidade. O que pior é que você perde também em segurança. Assaltos são constantes ali no trecho da BR-116, depois daquele trecho ali de Chorozinho. Então, mas infelizmente a gente precisa da atuação da bancada federal, da intervenção junto ao governo federal e principalmente também de uma agilidade maior do DENIT, que eu não sei nem quem é o superintendente hoje, Luciano. Então, jornalista Beto Almeida, você já tem a missão de descobrir quem é o superintendente do DENIT e também trazê-lo aqui para dar informações aos nossos ouvintes que usam com frequência as estradas federais que cortam os municípios do Ceará. E nessa agenda de ações para a retomada da economia, a Assembleia Legislativa vai ao interior do Ceará com o pacto contra o coronavírus. As informações chegam também com o Sátiro Salles. A Assembleia Legislativa vai levar ao interior do estado as ações voltadas a diminuir o impacto econômico da pandemia na vida da população. O presidente da mesa diretora do Legislativo Estadual, deputado Evandro Leitão, anunciou nesta quinta-feira que a partir da próxima semana o Cadastro Solidário, ação do Pacto contra o Coronavírus no Ceará, percorrerá 12 municípios do interior do estado, visando realizar o cadastro da população para vacinação contra a Covid-19. Evandro antecipou que as ações serão levadas a municípios das regiões do Cariri, Vale do Jaguaribe e Norte. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, as ações terão a participação e o engajamento da Associação dos Prefeitos e da União dos Vereadores do Ceará. Evandro destacou ainda a importância do cadastro para a vacinação e que a imunização é a saída para a volta das atividades. A população precisa compreender que as vacinas são seguras, eficazes e são a saída para voltar à normalidade de antes da pandemia e evitar retrocessos na economia, nos empregos, na educação e principalmente no cuidado com a vida. O cadastro é o primeiro passo para a imunização, observou Evandro Leitão, que tem liderado o Pacto contra o Coronavírus em uma parceria que envolve entidades empresariais, os poderes executivo e legislativo, além do Ministério Público e associações sindicais. Com informações dos bastidores da Assembleia Legislativa para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. A Assembleia Legislativa cumpre um papel importante sob a liderança do deputado estadual Evandro Leitão nessas articulações com outras entidades sindicais, empresariais, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, nesses debates sobre as ações que ainda precisam ser adotadas para redução dos prejuízos para a população nessa fase da pandemia, que, repito, Beto, ainda é uma fase crítica na área da saúde. Estamos avançando, sem dúvida, com a vacinação, Zenon, mas o processo ainda não é de segurança, ainda tem muitos dos nossos conterrâneos internados, ainda tem gente aguardando por leitos. Então essa ação de ir em busca da realização do cadastro, ela é uma atividade de extremo valor, por um detalhezinho de nada. Muita gente fica aguardando, por exemplo, tá cedo, eu não vou fazer o meu cadastro agora. Não, você precisa fazer o cadastro já. Sabe por quê? Porque a partir desse cadastro é que o governo consegue se planejar, saber quantos cearenses estão dentro daquela faixa etária precisando ser vacinados. Se deixa tudo para a última hora, ou se não leva em conta essa preocupação, simplesmente dificulta a atuação das prefeituras, a atuação dos municípios que trabalham em cima de planejamento. Hoje a vacinação, Zenu, ela, por exemplo, já está interrompida aqui em Fortaleza com a primeira dose, porque na realidade aquela projeção de se vacinar todo o público adulto do Ceará até agosto, como pretende o doutor Cabeto, depende da oferta de vacinas e elas estão, infelizmente, um pouquinho mais lentas agora. No interior também o processo está ficando mais lento, mas a Assembleia, com essa ação, pode contribuir muito, pelo menos já formalizando e finalizando os cadastros de quem ainda não fez isso. É necessário, o cadastro é essencial para o planejamento.